The Sinner é uma das minhas séries preferidas devido à sua capacidade de entrar na mente de pessoas problemáticas e revelar não só seus traumas, mas também as programações subliminares que elas receberam durante sua infância e juventude e que desencadeiam uma série de consequências incontroláveis na sua vida. Seus personagens são sempre profundos, mergulhados em camadas de personalidades, muitas vezes dúbias, e nos apresentam reflexões grandiosas sobre a vida, sobre o sistema e sobre a dualidade. Bill Pullman está novamente perfeito como detetive Ambrose, cumprindo na trama o papel de sistema, ou de equilíbrio entre o ser racional e emocional, enquanto seu antagonista, Matt Bomer, também impecável como Mr. B, um professor que entra em colapso existencial, encarna o ser totalmente emocional. Nessa terceira temporada, outra vez a narrativa funciona como a reconstituição de um crime com memórias inseridas que quebram a linearidade temporal propositalmente. Conceitos de Freud e Nietzsche explodem por todos os lados, além de questionamentos sobre a moralidade e alguns ensinamentos, não sei se esse seria o termo mais adequado, do livro da lei, de Aleister Crowley. Inclusive, o personagem de Nick Haas, para mim, é uma clara personificação de Crowley na história, com discursos que elevam o homem ao status de Deus, propondo todas as experiências possíveis, independente das leis e valores da sociedade, como sugere a famosa frase: faze o que tu queres, há de ser tudo da lei, e levando à loucura alguns daqueles que procuram mergulhar no seu sentido, seja filosófico ou religioso. É o caso de Mr. B. Portanto, se você está num momento mais delicado e emocionalmente instável, devido ao isolamento social, até sugiro não encarar a temporada agora, porque pode te sacudir um pouco. Outra vez, a série visita terrenos como inconsciente, id, ego e superego, dissociação e culpa, mostrando que a psique humana é muito mais complexa do que se pode imaginar. No mundo real, julgar e condenar as pessoas não é uma tarefa tão fácil como nas redes sociais. O que vemos de cada um é apenas a ponta do iceberg. Todo mundo esconde o submundo. Existe muito mais do que a superfície. Fazia tempo que eu não pensava em Crowley, e após maratonar a série foi no mínimo curioso constatar como a internet está recheada de programação preditiva com mensagens da lei filosófica fundada por ele, a Telema, cujo significado é vontade, nome mais que justo para uma filosofia de vida que coloca os interesses próprios acima de qualquer coisa, e também com programações de outros sistemas ocultistas, ou seria apenas uma coincidência. O sistema telêmico de Crowley afirma que a manifestação da verdadeira vontade é o caminho para a vida plena, e embora existam outras interpretações mais lúdicas e coerentes para com o convívio em sociedade, a tendência é sempre se levar para uma visão mais hedonista, egoísta e anarquista, colocando o sistema como pivô de todos os problemas que acometem o mundo. Nesse caso, estou encarando o sistema como um conjunto de elementos que organizam a sociedade, como a religião, a moral, a família e o trabalho, por exemplo. Por mais danosas que pareçam, será que o coletivo sobrevive sem que os indivíduos se subordinem a essas instituições? Ou o resultado seria o colapso? E se fosse o colapso, quem se beneficiaria com isso? Os mais pobres ou os mais ricos? Se você não sabe o que é programação preditiva, trata-se de uma estratégia de condicionamento mental, geralmente promovida pela mídia, para fazer com que a sociedade se acostume com uma ideia, ou passe a pensar de uma forma direcionada. Resumindo, é uma técnica de manipulação em massa, fazendo com que eu, você e qualquer outro fiquemos amplamente propensos à aceitação de uma coisa através de mensagens subliminares. As programações podem ser muito sutis, como, por exemplo, transmitir uma reportagem sobre a volta do futebol e logo em seguida outra reportagem sobre pessoas que morreram por coronavírus em regiões próximas ao estádio. Essa logística das informações é previamente pensada pela mídia. Independente se você concorda ou não com o retorno do esporte, é inevitável que seu cérebro não faça uma associação, provocando certo desconforto e enviesando sua aceitação sobre o assunto. Voltando para a série, a terceira temporada está cheia de metáforas sobre a dualidade e o comportamento humano, além de algumas programações preditivas, é claro, como na discussão que ocorre entre o casal protagonista, onde o roteiro impute uma mensagem subliminar sobre o privilégio branco. É sutil, corriqueira, mas está ali, e a ideia fica na cabeça. Sobre as metáforas, o que mais me impactou foi o fato de um anti-herói ser um professor que tenta subverter uma de suas alunas, tirando-a dos planos de futuro traçados por seus pais. E olha só,
Em determinado momento, ela descobre que é mais feliz vivendo essas escolhas pré-concebidas. Isso faz com que a vida dela seja menos interessante? Na minha opinião, não. Se ela é feliz assim, ótimo. Todo caminho é o caminho. Por que lutar para resgatar alguém do sistema se essa é a minha causa e não a de todos? Ou seja, a própria bondade, ela é relativa. A minha visão de mundo perfeito não passa da minha visão de mundo perfeito. E eu não sou um ser iluminado e superior com o direito de exigir que todos enxerguem o mundo através dos meus olhos. Outro ponto interessante é a falta de coerência entre o discurso e as ações de Mr. B. Enquanto defende suas ideias e sua visão de mundo, se vê no direito de atacar os valores e princípios de quem pensa diferente, se posicionando sempre como uma vítima. Mas quando encontra pela frente alguém que confronta suas visões e ideais, levando-o a questionar sua própria causa, assume o papel de opressor. Aconteceu de repente, foi um lapso, ele se defende. No fim, nunca se trata de uma busca pela verdade, e sim de não perder o debate. Uma metáfora mais que clara à principal fraqueza do ser humano, a hipocrisia. E o que falar daquele final quando um tiro acidental do detetive Ambrose fere mortalmente Mr. B? Suas lágrimas seriam uma alegoria à dor que a sociedade sente à morte de cada indivíduo que não consegue se ajustar? O sistema falha, mas toda falha leva ao defeito? Ou será que somos indivíduos complexos e em constante mutação, o que nos obriga a ter sempre que corrigir os bugs de um sistema que jamais será perfeito, porque o comportamento humano nunca respeitará um padrão? Por me obrigar a refletir sobre temas profundos como esses, é que considero The Sinner uma das minhas séries preferidas, sem dúvida a favorita do gênero drama criminal. É claro, quando interpretamos um filme ou série, trazemos conosco todos os livros que lemos, as músicas que ouvimos, os lugares que visitamos, todas as experiências que tivemos durante a vida acabam funcionando como uma programação que guia nossas linhas de raciocínio. Ou seja, talvez você tenha assistido a série e absorvido tudo de uma maneira totalmente diferente que a minha. E nada tem de errado nisso. Sempre existem 3 verdades: a minha, a sua e a verdade. Mas caso você tenha outras ideias e queira dividi-las comigo, é só escrever aí nos comentários. Afinal, é sempre bom ter novas perspectivas sobre as coisas, não é mesmo? Valeu!